Muito temos a explicar sobre esse assunto. Um auxiliar competente, um satélite chamado de QFS, Sistema Quântico Financeiro, né? O equilíbrio mundial de todas as moedas nos dias atuais estão dependendo exatamente desse aparelho chamado satélite. Eis o motivo da expressão acima das nuvens. Deste satélite parte todas as ordens mundiais. Todo controle monetário será feito através desse satélite. Ninguém pode escapar, certo? Mas isso é um grande desempenho da tecnologia, tá bom? As pessoas não têm a menor e a mínima ideia do que está acontecendo no planeta. Foi aqui que Satanás disse que subiria acima das mais altas nuvens, colocaria exatamente o seu trono e ostentaria como se ele fosse o próprio Yahuwah Hoshua. Sendo que todo o sistema doutrinário também é coordenado por esse satélite. As pessoas não fazem a mínima ideia de que o mundo se rege através desse aparelho. Um aparelho onde só duas nações têm condição de coordená-lo. Uma é o Vaticano e a outra é os Estados Unidos da América do Norte. Sendo que os Estados Unidos da América do Norte é submisso ao Vaticano, que o Papa é o governo mundial. Essas duas bestas já estão coordenando todo o planeta Eretz, planeta Terra, né, como é chamado. Através de uma união com todas as nações, né, já ocorre exatamente a nova ordem mundial. É meio tumultuado, as pessoas não entendem o que significa uma nova ordem mundial, eles não conhecem o que é o lastro monetário, e assim muitos têm navegado, como diz a turma, na maionese. A gente tem explicado, mas é claro que essa mensagem não alcança todos. A primeira nova ordem mundial foi feita através de um rei chamado Nabucodonosor. Essa primeira organização mundial foi feita em Babilônia. O rei Nabucodonosor teve o privilégio de ter no sonho dele, na estátua, a cabeça de ouro. O ouro simbolizava exatamente toda a coordenação monetária do período de Nabucodonosor. E aí muita gente não tem noção do que se está falando ali. Mas era isso. Toda a coordenação de riqueza era através do ouro. Toda moeda valia ouro, correspondia ao ouro. Essa foi a nova ordem mundial. Nova ordem mundial do período de Nabucodonosor, tá? A segunda nova ordem mundial foi feita pelos Medos e Persas, rei Dario e Ciro, aonde todas as riquezas correspondiam à prata. A terceira ordem mundial foi feita pelo Alexandre Magno Grande na Grécia, que foi o bronze, tá? E a quarta ordem mundial foi feita exatamente pelo grande Império Romano, que foi o ferro, o minério mais fraco, certo? E assim, do período do Império Romano, 1260 anos, até o período papal, em 1929, quando passou para o período papal, não foi feita a nova ordem mundial. E é aqui que está havendo o grande abacaxi da história que nós vamos tentar conscientizar as pessoas. Houve uma negociação entre o papado em 1929, quando o papado recebeu o poder mundial. O papado negociou com o sistema protestante, dando ao sistema protestante, na pessoa dos maçons, ele deu para eles o poder político, o poder religioso e o lastro monetário, tá? Sendo que continuou no ferro, não mudou, tá bom? Então, o poder protestante, na pessoa dos maçons, beneficiaram o poder religioso com o CNPJ, isentando eles de impostos, tá? É por isso que a maçonaria é quem coordena o poder religioso protestante. Por quê?
Porque Martinho Lutero era protestante, ele era um professor de teologia, filosofia e psicologia. Esse é o estudo que forma padre, pastor e pai de santo. Então, esse homem teve o privilégio de a sua descendência coordenar o sistema, tá? Então, o sistema político na mão da maçonaria, o sistema religioso também coordenado pelos maçons e o poder monetário na mão deles. Não é difícil você se aliar aos maçons e tornar-se rico. Pelas duas formas, se você se tornar pastor, você tem porta aberta para enricar. Se você se tornar um maçom, também. Mas as demais pessoas não. E sendo assim, o papado formalizou um lastro para ele em ouro, tá? Muito ouro no Vaticano. Porque os papas não tinham direito a coordenar o lastro monetário que eles deram exatamente para os maçons. No ano 2000, o Papa João Paulo se levantou-se com a questão de fazer a nova ordem mundial. Isso quer dizer, por uma necessidade deles, eles queriam agora tomar o poder que botaram na mão da maçonaria. Mas esse poder foi um tipo de venda, de compra, tá? O preço da maçonaria ter recebido todos esses poderes, que era do papado, foi exatamente aceitar os deuses de Roma, tá? Então, foi aí que o hebraico paleoarcaico foi, de certa forma, esquecido, pisado, para nunca mais se lembrar, porque foi negociado com o papado que, dali por diante, o poder protestante de Martinho Lutero, não de Yahushua, mas ele derrubou. Quando ele comprou o poder protestante que era de Yahushua, que eles passaram a dizer que eram ricos e abastados, e assim se envolveram com o papado e com a maçonaria, e nunca mais voltaram para os princípios verdadeiros. Apesar do Criador ter colocado uma profetisa no meio deles, mas eles não se envolveram mais. Conduziram-se mentindo com 3 cultos de adoração aos imperadores, ao deus egito chamado Horus, adorando, venerando ao Saturno, o planeta Saturno, que é o nome de sábado, e assim eles se perderam na história. Mas o que acontece? Agora o Papa quer o lastro monetário desde 2000, que eles vinham lutando para que os presidentes, exatamente, protestantes, por quê? Porque eles são maçons. A presidência dos Estados Unidos da América do Norte estava exatamente na mão da maçonaria. Mas o Papa quis mudar porque agora eles precisam do lastro monetário. Mas aí os maçons não aceitaram. Mas astutamente o papado conseguiu eleger um governo que não é maçom. O nome dele é Donald Trump. E Donald Trump assinou todas as normas, todas as leis para a nova ordem mundial. E assim, hoje um satélite coordenado exatamente só pelos Estados Unidos da América do Norte e pelo papado no Vaticano. Através desse satélite, toda a coordenação motora está nele. Todas as ordens para o mundo estão dentro desse satélite. Hack nenhum pode entrar nele. Uma equipe que trabalha para o papado e para os Estados Unidos da América do Norte tem na mão o poder de coordenação desse satélite. Então, já foi feita a nova ordem mundial, aonde a nova ordem mundial exige, e já está documentado, que todo o lastro monetário volta ao ouro do período de Babilônia. Todas as riquezas voltam a ser agora através do ouro. E assim, muitas riquezas virão para o planeta. Se você ler o livro de Yahshua, Isaías, capítulo 60, versículo 5 e versículo 11, você vai ver que maravilha o que fala ali através dessa nova tecnologia. As riquezas virão através dos reis da terra, tá?
E muita coisa nós temos a falar ainda sobre esse assunto. Vamos dar uma continuação ainda.